Olá, hoje eu quero falar de um assunto que é importante para a sociedade. É um assunto que propõe a organização, principalmente das comunidades, as comunidades que elas se encontram sem muitos recursos para, para buscar soluções para os seus problemas. É importante a organização comunitária. E por isso eu quero falar hoje das associações. A importância das associações, seja ela de moradores, seja ela esportiva, seja ela enfim, de qualquer cunho social. As associações, elas no passado foram criadas aos milhares pelo Brasil afora. Hoje nem tanto. Nem tanto porque, de acordo com o pensamento comunitário, os resultados não foram alcançados de forma satisfatória. Mas por que não foi criado de forma satisfatória os resultados através de uma associação de moradores? Na verdade, não é, quer dizer para você que, na verdade, não é que as associações, a criação das associações, esse movimento, ele não teve o resultado satisfatório. É que uma associação de moradores, muitos pensam, igual como pensam de um vereador, que uma associação de moradores foi criada, ela é criada para fazer obras. Aliás, muitas pessoas que quando partem para a criação de uma associação, encabeçam uma associação de moradores, elas começam a prometer coisas, a prometer que vão fazer asfalto, que vão fazer calçamento, que vão dar cestas básicas, que vão construir centros comunitários e aí vai. Aquela mesma situação que alguns vereadores em campanha prometem, que vão fazer, que vão fazer, que vão fazer. Mas não fazem, alguns sim sabem que estão enganando a população. Mas muitos candidatos a vereadores, eles fazem isso por ignorância. Porque ele não sabe qual é a atribuição verdadeira dele. E assim acontece nas associações de moradores. Uma associação de moradores, ela não foi criada para fazer, para dar vidros de remédios, para fazer um calçamento na rua, para fazer um posto de saúde, para contratar médicos, para trazer a patrola, para patrolar a rua, para fazer o campinho de futebol, para fazer a sede, fazer uma sede social na comunidade. Não, ela até pode fazer, mas ela não deve ser criada para isso. A associação de moradores, ela precisa ser criada, o objetivo dela foi realizado para que a comunidade organizada através da sua associação de moradores, aonde reúne toda a comunidade, elaborem propostas para que o executivo, a prefeitura, realize obras. O calçamento na rua não deve ser proposta de campanha e nem é atribuição da associação de moradores. A construção, a realização de obras numa comunidade, seja ela qual for, é uma atribuição, são atribuições da prefeitura municipal. Não adianta também criar uma associação de moradores e dizer para o prefeito que ele tem que calçar, para o vereador que ele tem que calçar a rua. O vereador não calça a rua.
O vereador é o elo entre a comunidade e o executivo. O vereador faz essa ponte. Ele vem na comunidade, se reúne com a comunidade. Principalmente seria importante através da associação de moradores. E essa reivindicação, junto com a associação, chegar até o poder executivo para que realize obra naquela comunidade. Ou se não for naquela comunidade, que seja no município onde aquela comunidade também possa ser beneficiada. Então, a associação de moradores, ela não é criada, não foi institucionalizada para assumir o lugar da prefeitura. Porque se fosse assim, não precisaria de prefeitura. A associação de moradores é uma forma de integração da comunidade, onde todos discutem e priorizam ações naquela comunidade. Discutido isso, feito o planejamento, apresenta-se a proposta para o executivo e o legislativo. Porque não adianta o executivo querer fazer e o legislativo barrar, não aprovar, dizer que não conhece tal obra. Tem muitos líderes de associações que têm contato só com o prefeito, não tem com a Câmara de Vereadores. E aí as obras não saem, as benfeitorias na comunidade não saem, não vão para frente. Por quê? Porque esse líder, ele buscou a prefeitura, porque é amigo ou faz parte do partido do prefeito e acaba se tornando ausente da Câmara de Vereadores. Só lembrando que vereadores e prefeitos são funcionários do povo. E um dificilmente caminha sem o outro, a não ser em algumas ações excepcionais. Mas tudo precisa passar pelo legislativo. A associação de moradores pode elaborar o projeto, pode entregar para o executivo fazer. Mas se não for aprovado, principalmente aquelas obras que fogem do orçamento municipal, que é feito para todo ano, começo de ano ou final de ano, é realizado esse planejamento para o ano seguinte, as prefeituras fazem isso, para que a partir de janeiro já comece com o novo orçamento. Muitas vezes falta dotação para isso, falta verba. Então, a Associação de Moradores, apareceu uma obra prioritária que ela discutiu, ela quer que seja realizada, mas não está no orçamento da prefeitura. Daquele orçamento que a prefeitura elaborou e mandou para a Câmara para aprovar aquela dotação para o ano seguinte, porque esse problema surgiu depois, ou a comunidade, depois que se reuniu para fazer isso, que não tem mais verba para aquilo ali. Então, a associação precisa encaminhar para o executivo e o executivo mandar para o legislativo. Mas é importante, então, que a associação mantenha o contato entre a prefeitura e a Câmara de Vereadores, para poder manter essa ligação. Sem a participação de sigla política, sigla partidária. É um ato político? É, mas não é partidário, não deve ser partidário. É um ato político, claro que é. Porque política, seja ela partidária ou política social, são políticas. Mas nesse caso que eu estou fazendo, são políticas sociais. É política? É, mas é social, não é partidária. Então não envolva sigla partidária. Não procure apenas a pessoa ou o vereador que tem ligação com você porque faz parte do seu partido, porque você vai criar determinado desconforto. Porque você está priorizando alguém. E se você procurar só o executivo, você também está priorizando, porque é do seu partido, ou coisa parecida, você está priorizando alguém, algum organismo. E aí gera esse entrave. Na maioria das vezes o problema é sintonia, é diálogo, é politicagem, é falta disso, é falta dessas coisas. Então,
A associação de moradores, ela não foi criada para assumir o lugar do executivo ou do legislativo. Não. A associação de moradores, ela foi criada e instituída para que ela discuta as questões locais, naquilo que ela se propõe, naquilo que está dentro do seu estatuto. Por isso que é importante ter essa consciência. Está muito claro isso, é por isso que está muito claro. Mas a associação, então, de moradores não pode fazer um evento beneficente? Pode e deve. Fazer uma rifa, por exemplo, beneficente para comprar algum tipo de cesta básica, por exemplo, ou para construir a sede, ou para, enfim, outros fins? Pode. Sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, o poder público falha. Porque pessoas carentes, por exemplo, dentro de uma comunidade, deveriam estar cadastradas na assistência social para poder receber os benefícios que todas as prefeituras recebem da assistência social nacional, estadual, inclusive tem o seu departamento de assistência social no município. Em relação a comprar remédio para fazer bingos e rifas, ações para fazer determinada cirurgia numa pessoa, comprar remédios, pode sim, a associação pode fazer. Mas também ela faz quando o poder público falha, quando o sistema de saúde falham. Nacional, estadual e municipal. Às vezes até vem do Ministério da Saúde nacional, estadual, mas muitas vezes falha no município. Outras vezes falha no estado. Outras vezes falha a nível nacional. E aí, quem paga o pato são as pessoas, e aí a associação de moradores, ela tem esse auxílio para que a comunidade se organiza e faz essas ações sociais para beneficiar alguém que precisa de uma cirurgia com urgência, alguém precisa... Mas isso só acontece quando o poder público falha. Se não falhasse, não aconteciam. As filas, por exemplo, de espera nas secretarias da saúde são falhas. Falhas terríveis na saúde, seja ela municipal, estadual e nacional. E aí a associação de moradores, ela pode e deve fazer quando o sistema falha, seja em obras, seja na área da saúde, seja na assistência social, a associação de moradores pode fazer esses eventos para poder, no caso de emergência, não vai deixar o vizinho morrer, o morador do bairro morrer, na comunidade, e a falência, ou passar por momentos terríveis, por situação inaceitáveis. A associação, ela tem esse poder de organizar eventos para arrecadar fundos para isso. Mesmo essas ações eram para ser do poder público, que recebe os impostos, que cada cidadão paga. Ah, mas o imposto é tão pouco por cada cidadão. Mas a maioria dos cidadãos não usa esses recursos. A maioria dos cidadãos de cada município gozam de plena saúde, trabalham, não vive todo dia buscando remédios ou unidade de saúde. É a minoria que buscam esse tipo de recurso. Então sobra dinheiro para atender aquelas pessoas que são de fato doentes, problemáticas. Nem todas as ruas, por exemplo, estão sem calçamento. A maioria delas já estão com calçamento. Até porque, desde 2012, me parece, a maioria das prefeituras começaram a adotar um projeto nacional do governo federal, onde todos os loteamentos eles sejam criados, mas já com infraestrutura. Antes disso não precisava, mas depois disso precisou. E todas as prefeituras já se adequaram a essa proposta.
que era na época do Ministério das Cidades. Hoje eu não sei como é que está, como é que funciona esse ministério. Mas enfim, foi criado. Então a maioria das ruas dos municípios, as antigas que não eram calçadas, já estão calçadas, porque daí os prefeitos que vieram, cada um foram fazendo um pouco, calçando aqui, ali e lá. Então tem bem pouco. E os loteamentos que são criados agora são loteamentos que precisam oferecer já infraestrutura. Água, energia, calçamento, enfim. Essas estruturas. Então, o dinheiro que antes gastava mais em obras, que o cidadão pagava, nem todas as casas hoje precisam. Então, muitos cidadãos que pagam imposto que era para ser transformado em calçamento, em rua, enfim, em obras lá prioritárias, já receberam esse benefício. Então, tem bem menos agora. Não só em Morro da Fumaça, mas em qualquer lugar do Brasil. Os municípios estão com pouca coisa para ser asfaltado, para ser calçado. Com isso vai começar a sobrar mais dinheiro para quê? Para a saúde, para a educação, para o esporte, para o lazer, enfim, para outras ações. Mas a associação de moradores, ela não foi criada para fazer obras. Ela foi criada para ser uma forma de auxílio emergencial. Essa é boa, né? Uma forma de auxílio emergencial. Quando o poder público não faz, a associação se reúne e cobram do poder público, seja do legislativo ou do executivo, obra do executivo. Ações de fiscalização do legislativo, da Câmara de Vereadores, para que esses dois poderes consigam trabalhar, conversar, entrar em harmonia para poder fazer a obra na comunidade. E a associação de moradores, então, ela não é dispensável. Ela é indispensável numa comunidade, a organização. Mas também é importante dizer que uma associação de moradores, ela tem que ser um organismo permanente, está sempre em alerta, mas não quer dizer que ela precisa estar fazendo reunião mensalmente. Não precisa. Pode fazer uma vez por ano para discutir, para avaliar a comunidade, até de forma festiva. Primeiro se organiza, primeiro faz a reunião, discute os projetos, depois faz uma festa. Reúne ali a comunidade, cada um dá uns troquinhos e todo mundo faz ali, se reúne. Uma confraternização de Natal, por exemplo, que alegram as pessoas, aí a comunidade já passa a ter um calendário festivo de organizar. Porque muitas dessas comunidades não têm uma comemoração específica. Um bairro, de repente, tem um santo lá, tem uma outra data, mas principalmente aqui na região sul. Lá para outra região tem dia de São Pedro, dia de São João, dia de São Paulo, enfim. Mas nós temos uma festa natalina, que final do ano, que as associações de moradores podem se reunir para fazer uma avaliação daquilo que aconteceu durante o ano no bairro e, ao mesmo tempo, fazer uma confraternização, desejar um Feliz Natal, um ano novo que está para nascer mais alegre, mais bonito, conversar, trocar ideias, bater papo, né? Trocar presentes, brincar um pouco, pode fazer isso, deve. Mas a associação de moradores, ela não precisa se reunir todos os meses. Pode ser uma vez por ano, numa Assembleia Geral, extraordinária. A cada 2 anos ou 4 anos, dependendo do estatuto de cada associação, fazer as suas eleições. Ou então se reunir extraordinariamente sempre que aparecer um problema na comunidade. Sempre que aparecer um problema na comunidade, a associação pode estar se organizando. Não espere pelo poder público vir resolver, que não vão vir. Não espere pela Câmara de Vereadores, que não vão vir comprar uma briga que não é da Câmara, que é do Executivo. Mas quando você convida, todos vêm.
Por quê? Porque é de interesse deles também. É de interesse deles vir também e virão. Mas você precisa chamar, porque ninguém vai vir aí na sua comunidade fazer aquilo que você está pensando que deve ser feito. Você não apresentar. Você está vendo por que é importante uma associação de moradores? Ou uma comissão de moradores? No mínimo, se as autoridades não fizerem, vão ficar marcadas por você, pela sua comunidade. Por que o prefeito não realizou aquela obra na comunidade? Se você chamou, discutiu, conversou, por que o que ele disse? O que ele falou? Convenceu você? Porque se não convenceu você, por que ele não vai calçar a rua? Por que ele não vai fazer aquela obra? Certamente você está pensando que não vai votar nele novamente. A não ser que você for uma pessoa muito ignorante. A não ser se você for extremamente ignorante. Votar numa pessoa só porque é da sigla partidária, mas que quando você pediu, virou as costas para você, para sua comunidade, e não te convenceu de que era verdade. Não, ele não me convenceu. Pois é, mas é do meu partido, né? Eu vou votar nele mesmo assim. Tá errado. Sigla partidária não enche barriga de ninguém. Sigla partidária não resolve o problema de ninguém, a não ser para aquele grupinho de correligionário fechado. É isso que acontece. Ali acontecem os empregos, os tomalás da cá, os favores. É ali. Mas só porque você é partidário, você vai votar mesmo no prefeito que virou as costas para você? Ou votar no vereador quando você chamou para conversar, para fiscalizar determinadas ações, ou para discutir determinadas ações, o vereador não veio e você vai votar no vereador? Só porque é do seu partido? Ora, está na hora de nós começarmos a mudar as regras do jogo. Eu sei que é cansativo fazer reuniões, participar de reuniões comunitárias. E muitas pessoas já dizem, já ouvi diversas vezes, não, eu não vou porque a minha ideia não vai ser aceita. Veja só, eu não vou participar da reunião porque a outra vez que eu fui, eu dei a minha ideia não foi aceita. Como se a ideia dele fosse a única naquele local. Mas que forma de ser humano que eu sou, de pessoa social que eu sou, que quando vão num determinado local, alguém diz não para mim, eu já desisto porque a minha ideia não foi aceita. Ou não foi nem discutida. Mas o importante é que eu estava lá, mas tem outras ideias que vão acontecer que na hora da votação eu posso votar contra. Eu posso votar contra. E você pode estar lá para defender a sua ideia, mesmo não for aceita, pelo menos você defendeu. É assim que acontece na vida a todo momento. Nem tudo que eu quero se realiza na vida. Nem tudo que eu desejo se realiza na vida. Eu queria que todo dia fosse dia de Natal, por exemplo, né? Imagina, se a nossa vida todo dia fosse dia de Natal, festa, comilança, presentes, todo dia, mas não é. E para todas as pessoas, nem todo dia é dia de Natal, nem todo dia é dia bom. Então, dentro da associação também acontece aqueles momentos que eu vou e dou uma ideia e a comunidade não aceitou, porque não entendeu que era assim. Aí eu não participo mais porque não concordaram com a minha ideia. Pelo contrário, eu tenho que ir para defender, quem sabe na próxima reunião defender novamente. Ou quem sabe outras ideias já foram contempladas. A minha ideia já foi contemplada em outras que também sugeriram, até melhor do que a minha. Então, participar das reuniões comunitárias é um dever nosso para que possamos cobrar das autoridades municipais, principalmente, as ações da minha comunidade.
Você está entendendo o poder da associação de moradores? Porque todo político tem medo, tem preocupação e medo de povo organizado. Com o povo organizado significa ganhar ou perder votos. Ah, Beto, mas então quer dizer que eu tomo lá da casa? Dessa forma tem que ser. É o único momento que a associação de moradores ela tem que preservar pelo toma lá da cá. Não quer fazer obra na minha comunidade? Não vai ter voto. E bota uma faixa grande lá. A não ser que o executivo, se for o caso de obra, ou o legislativo, se for o caso de algumas informações, ou alguma atribuição dele. A não ser se eles vierem e dar uma explicação que de fato convença. Se for isso, tudo bem, não precisa botar faixa. Bom, nos convenceu de que de fato não está acontecendo por isso ou por aquilo, né? Então, aí sim. Aí sim. Fora disso, não. Prefeito não convenceu? Políticos não convenceram? Então, faixinha lá. Aqui não tem voto. E é importante também a associação de moradores se reunir para chamar os diversos candidatos. Os diversos candidatos que se apresentam, principalmente no executivo, que é onde vai fazer obra. No legislativo você convence através do chamamento, da discussão. E geralmente o legislativo ele vota a favor. Mesmo que ele sabe que não tem recurso, mas ele vota a favor e joga essa batata quente para a mão do prefeito. É isso que acontece. Não podemos aqui achar que os vereadores são bonzinhos também. Não. Eles não vão ficar contra a comunidade, por isso que pela Câmara de Vereadores todos os votos, quando se trata de votos de movimentos comunitários, dentro da legislação, eles são aceitos. E joga batata quente para o executivo vai ver se tem a verba ou não. Tem alguém, Ralê? Vamos lá? Glorinha da Silva. Glorinha da Silva, muito obrigado. E Ricardo Guedin. Ricardo Guedin, muito obrigado pela sintonia. Então, o que acontece? É importante que a associação de moradores, ela exista na comunidade. Ah, mas eu não vou... Você tem o compromisso de participar porque você mora aí. Se aconteceu o melhoramento da rua, você não participou, você não passa de um chupim. Ah, Beto, tá pegando pesado. Estou pegando pesado, sim. Se tem associação de moradores aí na sua comunidade, ou algum movimento, você não participa, e depois você vai receber as melhorias, você é um sanguessuga. Você está dando uma de sanguessuga. Por quê? Você espera que as coisas caiam do céu. Mas esse céu foi sacrifício da tua comunidade. E você poderia ir ali para dar um apoio moral. Se você não... Ah, mas eu não consigo falar nada. Vai lá para aplaudir. Ah, mas eu não gosto de bater palma. Vai lá mais cedo na reunião, leva uma garrafa d'água com copos. Ah, mas eu também não posso... Vai mais cedo para limpar a sala da reunião, onde vai acontecer. Faça alguma coisa. Ah, mas se eu for lá, eu durmo no banco do... Porque nada me interessa, vou lá só... Então vai preocupar o banco para não deixar o banco sozinho lá. Vai lá. Que for reservado certamente para você. Se você não ir, ela vai ficar vazia. Vai lá mesmo que seja para dormir na cadeira. Mas você vai marcar presença, disse, olha, eu estou aqui. Independente do que acontecer, a maioria ganha e eu estou aqui. Mesmo que seja só para sair na foto, vai lá para sair na foto. Faça isso. Participa aí dos movimentos. Seja uma vez por mês, que eu não aconselho, porque fica muito desgastante. E quem trabalha na associação de moradores, quem se dispõe, não ganham nada, são voluntários. Portanto, é muito difícil preparar reuniões todo mês. É difícil. É muito difícil
Digo isso por experiência própria. Não dá, porque eu tenho outros afazeres na vida, eu preciso ganhar o meu pão de cada dia. Eu preciso ganhar o meu pão de cada dia. Então a associação de moradores, membros da associação, seja presidente, secretário, tesoureiro, não ganham para fazer isso. São pessoas voluntárias igual eu e você. Só que essas pessoas que têm o dom de puxar à frente, nós não podemos deixá-los sozinhos. Se há alguma coisa de errada, vamos cobrar para que ajudar eles a fazer a coisa certa. Agora, muitos preferem, acham que a associação de moradores foi criada e o presidente da associação, os diretores têm que fazer obra. Não tem que fazer obra. Vive, às vezes, falando mal por detrás, né? Vira as costas e fica falando mal, porque o presidente da associação não faz nada, porque essa associação não faz nada. Quem não faz é você que não faz nada, que nem participa. Falar é fácil, né? Criticar é fácil, né? Muito fácil falar. O problema é fazer. Estou falando isso com ternura. Porque estou aí propondo um desafio para você a participar das organizações da sua comunidade. Se você não quer puxar a associação, não quer fazer parte da direção, mas participe das reuniões, que seja trimestral, que seja anual, ou que seja emergencial, sempre que aconteça um problema. Fique alerta, recebeu o convite, vai participar. Vai lá, fica de braços cruzados, mas fica lá observando, aprendendo alguma coisa. Nós sempre aprendemos alguma coisa quando nós participamos desses movimentos. Nós somos eternos aprendizes. Mas existem aquelas pessoas que sabem tudo, né? Existe os sabe tudo. Não, já sei. Não, já sei. Não, já sei. Não, não vou. Não, porque eu sei de tudo. Não, porque eu sou. Ah, porque isso eu já fiz. Nada, é mentira, é conversa. Se fez, mas não aprendeu nada, então. Ah, já fui... Pode até ter participado da associação. Pode até ter encabeçado alguma associação, seja ela de moradores ou de associação. Mas quando sai falando mal desses movimentos é porque você não aprendeu nada. Se você tivesse aprendido, você poderia dizer para a sociedade que naquela época que você foi presidente ou participou da direção, vocês se reuniam, que já era grande coisa, debatiam coisas que não foi realizado, mas vocês já estavam lá. E que foi muito bom ter se reunido com pessoas, conversado, discutido, encaminhado, criado projetos, feito festa, conhecido pessoas diferentes, vizinho que às vezes não se conhece. E politicamente a associação é fundamental. Esse ano é um ano de eleição. Então é importante que as associações, elas começam a ser pensadas. Aonde tem associação que começam a discutir o que foi feito no bairro ou não. E quais as propostas que podem ser emitidas através de carta para cada candidato a prefeito. E até mesmo para os vereadores. Deve fazer isso. E é o local onde não tem associação de moradores que se pensa em criar uma comissão. Ah, Beto, mas dá muito trabalho em fazer, em constituir uma associação. A partir do momento que você cria a ata, você já criou uma associação de moradores. É importante você pegar o modelo de uma associação de moradores para seguir determinadas regras, as propostas do estatuto, ler o estatuto, mesmo sem registro, mas você tem sempre o estatuto, olha, porque a partir do momento que você constituiu a ata e todos assinaram, já é associação, com registro ou sem registro. Se você acha melhor não registrar, não tem nenhum problema, não precisa registrar, mas siga ali o estatuto da associação. Porque quem são as verdadeiras autoridades? Quem assina? Quem homologou a associação? Foi você, a sua comunidade? Então as maiores autoridades já estão ali, então está constituída. Mesmo sem o registro em cartório, já está ali. Siga o estatuto e você vai ter assim certamente orgulho da sua comunidade e ter algo pelo que bater palmas e
certamente para ser um pouco mais feliz, vivendo em comunidade e propondo a realização, propondo para quem pode, que é o Executivo e o Legislativo, a realização de benfeitorias na comunidade. Alguém aí, Rádio, para nós encerrar? Diogo Pedras. Diogo Pedro, um grande abraço. E assim nós vamos ficando por aqui nessa manhã de hoje. Espero que você tenha observado os pontos que eu coloquei aqui. E eu volto amanhã, a partir das 9h30 da manhã, no programa MFC Um Entrevista. convidado inspirado lá atrás. Como é que é? Um convidado inspirado lá atrás, o gatinho. Ah, o gato tá lá atrás. Tem um gato lá atrás e outro aqui na frente. E os passarinhos cantando, né? Estou só de olho aqui nos passarinhos. A gata aqui na frente. É verdade. Então tá bom. Até amanhã, às 9h30 da manhã. Grande abraço, até lá.